E Provérbios 25. Vamos lá para o capítulo do dia de hoje. O Provérbios 25, ele já inicia falando que há outros provérbios aqui que foram compilados pelos escribas de Ezequias, rei de Judá. Então ele começa mostrando que Deus preserva a sua palavra, Deus guarda a sua palavra para o tempo e o momento certo. E que tudo que é falado hoje é relevante para amanhã, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e verdadeira. Então, esses provérbios já existiram, eles foram apenas organizados pelos escribas de Ezequias. Então, por vezes, não precisa ter algo novo, precisa trazer algo que já foi dito e foi esquecido ou deixado de lado. E no versículo 2 e 3, Salomão nos mostra que Deus não revela tudo de uma vez. Deus não vai trazendo tudo de uma vez só na nossa vida, não. Ele nos instiga a buscarmos a intimidade com Ele, a nós estudarmos, a nós termos mais intimidade para querer saber os segredos de Deus. Ou seja, Deus tem prazer em revelar os seus segredos àqueles que desejam estar mais perto. E eu coloquei aqui muitos que não compreendem a intimidade que as pessoas têm com Deus. Há muitos que não compreendem, há muitos que até criticam, há muitos que até dizem, nossa, não pode isso. Mas eu vou dizer para você, intimidade exige renúncia. Intimidade exige renúncia da vontade própria, de alguns prazeres, para separar tempo com Deus. Até o ponto que o tempo com Deus se torna um dos seus maiores prazeres. É isso. A intimidade com Deus vai nos levando de início a muitas renúncias e depois o maior prazer que temos é estar em intimidade com Deus. E eu coloquei que o prazer de estar junto, ele é construído com tempo junto. Não tem outra maneira. Não tem como gerar prazer de estar com alguém sem praticar o estar com alguém. Então, com Deus não deixa de ser diferente. Quanto mais tempo você passa com Ele, mais você constrói o desejo de estar com Ele. Quanto mais você passa tempo com a palavra de Deus, mais você desenvolve o prazer de estar meditando na palavra de Deus. E aqui tem algumas pessoas que têm vivido isso. Sequer liam a Bíblia antes. Hoje tem um prazer imenso de estar diante da palavra de Deus, sendo ensinada, ministrada, sendo revelados os segredos da palavra. Então, meu querido e minha querida, comece a ler a palavra, comece a separar tempo. Você não precisa separar 1 hora, se você está iniciando um relacionamento de intimidade, você começa com pequenas conversas, não é assim que funciona? Você conversa pouquinho hoje, pouquinho amanhã, depois você marca um café com a pessoa, daqui a pouco já vira um almoço, daqui a pouco já vira um jantar, daqui a pouco já vira uma tarde inteira, e daqui a pouco toda vez que vocês se encontram não tem tempo que chegue para vocês falar tudo que tem para falar. É bem assim, não é? Vê de manhã, de tarde e de noite, e se vê de novo tem coisas para conversar. Por quê? Porque gerou intimidade, gerou relacionamento. Então comece. Você pode achar, mas eu tenho 3 minutinhos aqui para falar com Deus, nem vou parar. Pare esses 3 minutos. São 3 minutos que você vai gerar intimidade com Deus. É o começo. Depois você vai aumentando seu tempo com Ele. Jesus deixou um exemplo muito claro sobre essa busca por querer saber mais do que Ele está falando. Olha só. Quando ele contava as parábolas para a multidão, ele não esclarecia a parábola para as multidões. Para quem Jesus esclarecia as parábolas? Olha aí a Betina, verdade, minha rotina é me alimentar com a palavra de Deus. Glória a Deus, B. Quem diria, né, que o Senhor faria tudo isso? Então,
quando ele estava a sós com os discípulos, se os discípulos perguntassem, ele trazia o esclarecimento da parábola. Então eu convido você para ler os evangelhos e você vai perceber isso. Jesus contava em parábolas e esclarecia aos íntimos, a quem perguntava, a quem parava a sós com ele. Perguntava: Senhor, nos ensina, nos explica. Deus tem prazer em nos esclarecer as coisas. Versículo o 4 e o 5. O 4 e o 5, ele fala sobre remover a impureza da prata. E estudando aqui, eu encontrei algo muito maravilhoso. O problema, às vezes, não é a nossa falta de potencial, mas sim impurezas que precisam ser removidas da nossa vida para que apareça a prata que há em nós. Permita essa remoção das sujeiras em sua vida. Permita isso. Então é necessário permitir que Deus remova do nosso caráter toda a impureza. Não tem como um ourives moldar uma prata suja. Não tem como. Ele precisa limpar primeiro, tirar o metal puro dali, a prata pura, para ir moldar a joia. Lindo, né? E olha só, antigamente a remoção da prata era feita pelo fogo. Então colocava no fogo a impureza, presta bem atenção nisso, a impureza subia à superfície, aparecia e então era retirada. Então, amada, quando você começa a viver um processo, meu querido e minha querida, com Deus, é claro que a sujeira vai subir, vai aparecer. Você vai olhar e dizer, não acredito que isso aqui estava em mim, mas estava. E o intuito não é te envergonhar, não é te humilhar, não, o intuito é limpar, aparecer para tirar para fora, para limpar você. E o nosso ourives é Deus. E alguns estudiosos falam que o ourives sabia quando a prata estava pura, quando a sua imagem era refletida na prata. Isso é maravilhoso. Quando a imagem de Deus começa a ser refletida em nós, mais puro e limpo estamos diante de Deus. Nós somos criados como imagem e semelhança de Deus, mas o pecado nos contaminou com essas sujeiras, com essas impurezas. Então, quando nos voltamos para Deus, permitimos ser colocados no fogo, que é desafiador, sim, aguentar o calor do fogo, esperar a sujeira subir para que seja retirada, não nos chocar com essa sujeira, mas pelo contrário, agradecer, porque Deus trouxe à luz o que estava em oculto em nós para tirar e aí sim refletirmos a imagem de Deus através de nós. Nosso ourives é maravilhoso e ele deseja que a sua imagem seja realmente refletida em nós. E depois, na continuação, vai ligar com o próximo versículo que fala sobre remover o ímpio da presença do rei. Então, define que o andamento saudável de um ambiente ou um vaso precioso a ser revelado, ele vai depender da retirada daquilo que corrompe a sua finalidade. Então, para que um ambiente seja saudável, para que a joia que o ourives está fazendo seja revelada, depende de ser retirado tudo aquilo que vai corromper. Qual é a finalidade da joia? Qual é a finalidade daquele ambiente? Então, por vezes, não compreendemos as limpezas que Deus começa a fazer na nossa vida, nas nossas empresas, nos nossos negócios, na nossa família, no ambiente em que estamos, nas nossas amizades. Ah, meu querido e minha querida, às vezes você fica tão revoltado com algumas coisas. Acontece que Deus tem uma joia para revelar em você, uma joia preciosa. Acontece que Deus tem algo mais maravilhoso a fazer do que aquilo que você está vivendo. Mas precisa ser retirado tudo que está impedindo que isso aconteça. E às vezes você está nesse momento e você só está vendo a sujeira.
Você só está vendo aquela sujeira que veio para a superfície, sabe o que? Você não consegue nem ver que dentro do fogo tem uma prata, que está sendo solto dela a sujeira. Mas a prata continua lá. A prata não perde seu valor porque entrou no fogo. A prata não perde seu valor porque a sujeira está vindo para a superfície, bem pelo contrário. Aí que ela adquire o seu valor. Então, ó, meu querido e minha querida, não te decepcione com esse tempo, não se frustre com esse tempo, não murmure desse tempo. Deixe a sujeira vir para a superfície e o ourives tirar da superfície tudo que está impedindo de você ser e viver o que Deus tem para você. Muito bem. No versículo 6 e 7 fala sobre humildade. Você vê que um versículo vai se ligando ao outro. Então, primeiro vem nós nos permitirmos ser lançados no fogo. Depois vem permitir que o ourives tire a sujeira que está impedindo. E o 6 e o 7 fala sobre humildade. Só quem é humilde permanece nesse lugar. Porque a soberba, o orgulho, a vaidade não nos deixa ficar onde a sujeira está sendo exposta para ser retirada. A falta de humildade nos retira do lugar de limpeza. A falta de humildade quer disfarçar a sujeira, mas a humildade nos coloca num lugar de limpeza. Então, dos 6 e o 7, o tema é humildade. E em Lucas, Jesus fala desses princípios que foram ensinados por Salomão aqui. Jesus reforça. E ele fala que quem se promove corre o risco de ser humilhado, mas quem aguarda em Deus será reconhecido no tempo certo. Ah, meu querido e minha querida, deixa Deus realizar o tempo das coisas na sua vida. Tudo tem o tempo certo, nós, vamos aprender isso também. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Como nós somos acelerados, apressados, e aí corremos atrás de lugares que não eram para nós. E às vezes quando chegamos nesses lugares, passamos pelo processo que fala aqui, de humilhação. Por quê? Porque aquele lugar não era para nós. Talvez no futuro seria, mas nós adiantamos processos. Saímos do fogo antes da sujeira toda sair de nós. Então o reflexo de Deus ainda não está em nós. O ourives ainda não consegue moldar a prata. E aí fica algo defeituoso. Deixe sair toda a sujeira e deixe o ourives moldar a joia. Do 8 ao 10, fala sobre que nem todo conflito precisa virar confronto público. Ele pode ser resolvido. Aí eu tenho uma pergunta aqui para você nessa área. O que você tem buscado? Resolver ou vencer? Por vezes estamos mais preocupados em vencer um conflito, em vencer no meio de uma discussão do que resolver o problema. Aí vem o versículo anterior de novo, humildade. Não precisa você vencer, precisa você resolver. Então não importa quem vence, quem saiu ganhando. Ah, mas se eu for assim, o outro vai achar que ele está certo. Não tem problema. O tempo revela todas as coisas e nós já aprendemos isso aqui em Provérbios, que o tempo é o melhor juiz. Vocês lembram? Eu falei que essa frase eu aprendi com a minha mãe, O tempo é o melhor juiz. Enquanto você tenta se justificar, se explicar, você está tentando vencer conflitos. Não resolver. E aí fala também nesses versículos sobre o julgamento de algo que nossos olhos viram. Olha só, não está falando de julgamento de algo que os olhos não viram. Está falando de julgamento que os olhos viram. Porém, pode ser que os nossos olhos viram uma parte do que aconteceu e não o todo. E aí nós julgamos pela parte e não pelo todo. Então, eu coloquei aqui, As meninas que estão aí sabem que é o que eu mais falo. Vamos orar. Orar é sempre a melhor escolha. Melhor do que julgar é orar.
Então, por vezes, nossos olhos veem em parte, nossos ouvidos ouvem em parte, a nossa boca sai julgando na totalidade. Então, vamos orar. Quando vem falar algo para você, a maioria já aprendeu aqui comigo, né? Faz carinha de paisagem, ouve tudo, olha para a pessoa e diz, vamos orar? Porque orar é a melhor solução. Orar para que Deus traga do oculto, orar para que Deus traga a solução para tudo aquilo, orar para que Deus incline corações ao conserto, e nós já vamos ver o porquê. Olha só. Do 11 ao 12 fala novamente, já estudamos aqui, sobre palavra certa no tempo certo. E nós falamos muito sobre isso, não adianta falar a coisa certa na hora errada. Além de ser a coisa certa, precisa ser no tempo certo. Então, a sabedoria não está só no que se fala, mas no quando se fala. Então, é o que e quando. Analisar as minhas palavras, se elas têm apenas informado ou levado cura. E eu acrescento aqui não só no que se fala, mas quando se fala e de que maneira se fala. Então, são 3 coisas que nós precisamos analisar. O que, quando e como eu estou falando. Para saber se a minha fala está levando cura ou somente alguma informação. Que às vezes é destrutiva, nem é informativa, é destrutiva. No 13, eu isolei ele aqui porque ele fala sobre fidelidade. Que fidelidade produz refrigério para os que dependem de nós. Como é maravilhoso saber que podemos realmente contar com alguém. Por isso que um dos atributos de Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não tem fidelidade, como ele não tem amor, ele é amor e ele é fiel. E se nós vamos refletir a imagem e semelhança dele, através dessa prata que passou pelo fogo e tirou a sujeira, nós vamos também ser fiel. E ser fiel também é um desafio, porque você não é fiel segundo a circunstância. Não, você é fiel porque faz parte do seu caráter a fidelidade. Você não é fiel só quando vai dar lucro, você também continua fiel mesmo se der prejuízo. A sua fidelidade não depende de circunstâncias. Não. E aí eu trouxe algo aqui sobre feridas nessa área. Quantas vezes você já repetiu ou ouviu alguém dizendo assim, ó, eu não confio em ninguém. A gente não pode confiar em ninguém. Todo mundo é bom até que... Eu já falei, você já falou? Ah, todo mundo é bom até que deixe de ser. Não, não deixa de ser verdade. Mas aí junto com essa fala você traz, eu não posso confiar em ninguém. Então provavelmente é uma ferida aí na sua história, que precisa de cura. Olha só, deixa eu até largar meu café aqui. Meu querido e minha querida, já pensou se Deus agisse conosco como nós agimos com as pessoas nessa área? Não, Deus olha e diz assim, não, aquela ali, já confiei nessa Giovana, não posso mais, não confio mais. Ainda bem que nós não somos Deus. Ainda bem que a misericórdia de Deus nos alcança todas as manhãs. Ainda bem que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue e através desse sangue Deus nos vê. Então, meu querido e minha querida, presta atenção. O que Deus tem feito por mim e por você é o que nós precisamos fazer pelo outro. Isso é ser reflexo de Deus. Isso é ser imagem e semelhança de Deus. Nós recebemos uma nova chance de Deus, não só com Jesus morrendo na cruz e ressuscitando. Todos os dias nós recebemos uma nova chance de Deus. Todos os dias somos perdoados. Todos os dias somos resgatados de nós mesmos. Todos os dias. Ele nos dá uma nova chance. Nós precisamos de cura se temos essa fala.
Eu não posso confiar em ninguém. Ninguém é confiável. Vai aos pés do Senhor e diz: Senhor, traz cura nessa área da minha vida, porque o Senhor está confiando em mim. O Senhor é fiel a mim. Me ajuda a ver os outros como tu os vê. Sabe, meus queridos, assim como nós decepcionamos a Deus tantas vezes na nossa vida, às vezes, várias vezes no nosso dia, as pessoas também vão nos decepcionar. Mas não tem problema. Não tem problema, porque a sua confiança está no Senhor. Ele é o seu juiz, Ele é a sua justiça. Ele é a sua fonte de vida. Ele é o seu lugar seguro. Nele está o amor que você precisa. Ainda bem que Deus confia em nós. Confia em nós, a ponto de ter nos entregue o seu único filho. Confiando que nós iríamos crer nesse filho. O 14 fala das promessas vazias. O caráter é medido pelo cumprimento da palavra. Foi outra coisa que eu aprendi muito com a minha mãe. Você falou, minha filha, vai lá e cumpre o que você falou. Às vezes o custo é alto, mas vai lá e cumpre o que você determinou e você falou, porque o seu caráter também está na sua palavra. E aqui eu coloquei que como é triste quando alguém fala e na hora de executar, cadê a pessoa que tanto falou? Sumiu, porque só fala, mas quando chega na hora de executar, me fazer acontecer, a gente não pode contar com essa pessoa. Porque ela é muito boa na fala, mas ela não quer executar nada. Nunca nada tá bom, sempre tem que melhorar, sempre tem que ajeitar, sempre tem que não sei o quê. Mas vamos lá? Aí as meninas aí já sabem. Eu não dou ideia pra Giovana. Se eu dou ideia, ela diz, vai lá. Se a ideia veio pra você, executa. É mais ou menos assim. Veio a ideia, ó, Deus mandou pra você, amiga. Vai lá e realiza. Que eu tô aqui pra te apoiar, pra te ajudar. Então é melhor não falar nada. Não fala nada. Só ora. De novo, vamos lá pra oração. Melhor do que você falar e na hora de executar, você não executa nada. E no 15 fala que a força mais poderosa que nós podemos exercer é a perseverança. Deixa eu até achar ele aqui, ó. Vamos ver. O 15. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra até ossos. Vamos ver na mensagem o que diz? Vamos ver se está isolado o 15. A persistência vence a indiferença. A palavra gentil desmonta o coração mais fechado. E aqui vai, ó, o versículo para você que é casado. Olha que versículo maravilhoso. Às vezes você quer ganhar no grito, na briga, no não é aí. E aí agora você acabou de aprender algo que eu acredito que a gente já falou aqui, né? Que paciência como fruto do Espírito é perseverança. Perseverança. É exercer a perseverança. Então, o amor desmonta, meu querido, minha querida, não os gritos, o amor. Por isso que nós falamos tanto que derrame amor e ore, derrame amor e ore. Até quando? Até que Deus realize algo, até que Deus incline o coração, até que Deus faça o que tem que ser feito nessa situação. Então, derrame amor e ore. Vamos lá? 16 e 17. Até algo bom pode se tornar prejudicial quando consumido em excesso. Sabedoria também é limites. Aqui fala sobre o mel. Então, é o mel? Peraí um pouquinho, porque tem um que fala de ir muito na casa do outro, de passar muito tempo junto, né? Ah, fala de doces. Na mensagem fala de doce e na outra linguagem fala do mel. Então, até o tempo junto demais com as mesmas pessoas, ele precisa ter limite, precisa ter prudência. Porque o excesso pode ser prejudicial. Então, cuidado, vigia. Vigia nisso. Até o que é bom, o que tudo, qualquer coisa, amado, precisa ter equilíbrio em tudo.
eu buscando ali do mel, que a Bíblia traz, né? O mel faz muito bem para o organismo, mas se ele for usado em excesso, ele não deixa de ser açúcar. Então, precisa ter limite. Então, o problema, eu coloquei aqui, raramente está no que é mal. Raramente está no que é mal. Muitas vezes está no excesso do que é bom. E aqui vem uma coisa que muitas pessoas confundem, né? Ah, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. O amor ao dinheiro é o excesso, a importância que se dá a ele. Então, todo excesso do que é bom torna-se mal. Precisamos ter equilíbrio. Então, a sabedoria não está só em recusar o mal. Não está aí. A sabedoria não está só em recusar o veneno, mas também em saber a medida certa do remédio. E a gente vê muito isso, né? O remédio faz bem na medida certa. Quando ele é excesso, ele pode até levar ao suicídio, até a morte. Então, presta atenção, sabedoria não é só evitar o veneno, é saber o equilíbrio certo do remédio. Do 18 ao 20, fala de novo sobre o poder destrutivo das palavras. Eu acredito que Salomão ou sofreu muito com isso, ou viu muita gente sofrer, porque ele fala muito sobre o poder das palavras em Provérbios, né? Uma palavra pode ferir mais do que uma arma física. Uma palavra pode ferir mais do que uma agressão física. Porque uma ferida, uma agressão física você vê e trata. Uma agressão na alma através de palavras pode ficar por anos ali e gerar uma destruição em massa, como nós estamos estudando no livro de Esther. Que uma ferida emocional no coração de Amã trouxe o desejo de uma destruição em massa. Então nós precisamos cuidar. Não fale contra seu próximo antes de falar com ele primeiro. E mesmo que você fale com ele primeiro, não tem por que você sair falando mal dele. Você já falou com ele, já trouxe o equilíbrio com ele, já trouxe a verdade com ele. Por que você vai falar dele? Não fale de ninguém. Fale sobre as pessoas. Sobre o bem das pessoas. Sobre as qualidades da pessoa. Sobre os feitos maravilhosos da pessoa. Não fale de, fale sobre. Falar com a pessoa primeiro, em vez de falar da pessoa, evitaria muitos conflitos e problemas. Às vezes você vê ou ouve algo, como nós falamos antes aqui, em partes, sai julgando e condenando a pessoa que você ouviu sobre ela em partes. Chama a pessoa. Chama a pessoa e diz, vamos conversar aqui. Como você viu e viveu esta situação? Ah, sim. Então, ok. Agora, se você não quer se envolver, se você não quer ir até a pessoa, então não fale nada. Faz o que eu disse no versículo anterior. Pega na mão de quem te falou e diz assim, vamos orar? Vamos orar que Deus vai revelar todas as coisas. 21 e 22. A bondade tem poder de desarmar a hostilidade. Vamos falar de novo sobre derrame amor e ore. Em vez de você se vingar, ame e sirva. Ai, vamos ler aqui então. Olha só esse versículo. Se você vir seu inimigo com fome, pague um almoço para ele. A mensagem fala assim, no outro diz, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo estiver com sede, dê água para ele beber. Sua bondade o deixará sem ação. É para você fazer pro amigo? Meu querido e minha querida, diz ali o quê? Inimigo. Uma frase aí para você pensar. Quantas vezes você já colocou um inimigo sentado à sua mesa? E serviu.
e serviu. E aí, em Romanos 12:20, Paulo traz um pouco mais sobre isso. Fala assim, ó: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Agora eu te pergunto, quando você leu esse versículo, você pensou em quê, meu querido e minha querida? Eu vou amontoar brasa para ser vingativo, vai ver só o que vai acontecer. Não! Ai, meu querido e minha querida, nós precisamos muito do nosso tutor mesmo, Espírito Santo. Olha só, vou trazer para você sobre isso. O que é amontoar brasa sobre a cabeça do outro? A imagem da brasa aqui está ligada à possibilidade de arrependimento e transformação. Lembra lá, Isaías, você que já leu, que o anjo vem e passa brasas vivas na boca de Isaías? Porque ele diz que ele está no meio de um povo de impuros lábios, mas aí depois ele diz assim, ó: eu sou também. Eu tenho lábios impuros e vivo com um povo de impuros lábios. Aí Deus vem e passa uma brasa viva na boca de Isaías, e Isaías torna-se o profeta mais messiânico da Bíblia. Foi o que mais falou sobre a vinda e a vida de Jesus, anos antes de Jesus vir. Então, brasas sobre a cabeça é a possibilidade dessa pessoa entrar em arrependimento. Você pode contribuir para a cura e salvação dessa pessoa. Meu querido e minha querida, nós somos chamados para o ministério de reconciliação, não de confusão, de reconciliação. Lembra? Esse é o ministério ao qual fomos chamados. Então, quando nós retribuímos o mal com o bem, nós estamos fazendo esse papel de reconciliadores. Estamos amontoando brasa sobre a cabeça da pessoa. Para quê? Para que ela seja conduzida ao cair em si e arrepender-se. Porque quando você retribui o mal com o bem, a pessoa fica em choque. A pessoa fica, mas como assim? Eu fiz tanto e agora como está fazendo isso? Leva a cair em si, leva a pensar. Na hora ou em outro momento, meu querido, minha querida, não precisa ser na sua frente, a pessoa cair em si na sua frente e já. Não, às vezes aquilo vai sendo trabalhado na vida dela por dias, por meses, às vezes por anos. Eu já contei aqui, não sei se aqui ou no café, mas nós, nessa nossa caminhada, né, de trabalho com famílias, com casais, claro que há quem sai da nossa frente muito irritado com a gente, muito brabo, com muita raiva do que houve, porque é desafiador ser confrontado no nosso pecado, no nosso erro. É muito fácil apontar o erro do outro, mas quando nós somos convidados a olhar para dentro de nós e ver o que há aqui que precisa vir para a superfície para sair, o primeiro confronto às vezes é muito desafiador. E nesse processo nós tivemos pessoas 3 anos depois, 2 anos depois, nos chamando ou no WhatsApp, ou nos ligando, ou vindo até nós nos pedindo perdão. Diz, me perdoa, mas através daquele tempo a minha vida foi transformada. Depois de um tempo, eu caí em si, eu vi que não era aquilo, e eu comecei a meditar nas palavras faladas e vi que aquilo era real. Então é sobre isso, meu querido e minha querida. Derrame amor, sirva, porque eu e você fomos chamados para o ministério da reconciliação. Então, quando amontoamos brasas sobre essas cabeças, elas são conduzidas à possibilidade de se reconciliarem com Deus. Às vezes nem precisa ser com você, se vier a reconciliação com você vai ser maravilhoso, mas o primeiro e mais importante é que reconcilie-se com Deus, porque quando se reconciliar com Deus, todos os demais relacionamentos ao longo do período serão também reconciliados. Amém, meu querido? Entendeu agora esse versículo que Paulo quis falar? Para você amontoar brasa sobre a cabeça do outro, não é para se vingar, não é para Deus fazer o mal, não sei o que, não. É para que o outro tenha a oportunidade de cair em si, reconciliar-se com Deus.
Isso é maravilhoso, isso precisa arder em seu coração, meu querido, minha querida, precisa arder em você o desejo das pessoas reconciliarem-se com Deus. Muito mais do que com você, com Deus. E é claro que se a pessoa se reconciliar com você, em algum momento ela vai vir com Deus, em algum momento ela vai vir reconciliar-se com você. Isso é consequência de uma vida íntima com Deus. A consequência de uma vida íntima com Deus é a reconciliação uns com os outros. Vai chegar o momento do perdão. 23 e 24 fala sobre a língua que gera conflitos. Palavras maliciosas produzem tempestades relacionais. Por isso que precisamos do quando, qual palavras, quando falar e como falar. Porque podemos causar tempestades relacionais por causa da nossa maneira de falar. E sabe o que é interessante? É que às vezes a nossa maneira de falar é tão natural, para nós é natural, é o meu jeito de falar, mas para o outro foi extremamente ofensivo. E por vezes eu e você ofendemos pessoas que a gente nem sabe que estão ofendidas por nós. Ou talvez você está ofendida com pessoas que as pessoas nem sabem que você está ofendida com elas. Então, por isso que a Bíblia fala, se você foi ofendido ou ofendeu em um ou outro, você vai e pede perdão. Mas como eu fui ofendida, como é que eu vou pedir perdão? Por causa desse sentimento que está corroendo você por dentro. Talvez o outro nem sabe. Aí você chega e diz, vem cá, minha querida, vem cá, minha querida. Eu quero te pedir perdão por esse sentimento que tem dentro de você. Dentro de mim, sobre você. Eu quero te pedir perdão por ter sentido essa raiva. Às vezes a pessoa vai olhar e dizer, nossa, eu não sabia que tinha causado esse mal. Eu vivi isso. Se eu não me engano, foi o ano passado. Que eu cheguei para uma pessoa e falei, olha, eu marquei esse momento que eu quero te pedir perdão, porque por muitos anos eu tive raiva da sua atitude com a minha vida. Você poderia ter me ajudado de uma forma como a Bíblia fala, você não me ajudou. Eu senti muita raiva. E eu quero te pedir perdão. E a pessoa olhou pra mim e disse assim, nossa, eu não tinha noção que tinha te causado tanto mal. Eu achei, olha o que a pessoa disse, que eu estava te ajudando. Então, na cabeça da pessoa, ela estava me ajudando da forma que ela sabia me ajudar. Mas, biblicamente, não era certa a forma que ela estava ajudando. E aquilo, quando eu descobri, a culpa é minha, porque a Bíblia estava ali para eu ler, por que eu não fui ler? Por que o outro tinha que ser responsável pela leitura bíblica que eu deveria ter feito, pelo conhecimento que eu deveria ter buscado? Então, por vezes, nós nos entregamos aos cuidados dos outros e aí culpamos os outros pelo cuidado que ele não teve conosco. Sobre isso. Ah, vai lá, até os nossos filhos, né? Você coloca os filhos aí na mão da escola ou na mão da escolinha da igreja, né? Da EBD lá da igreja, e você quer culpar a igreja ou a escola pela forma do seu filho ser. Mas você não está fazendo a sua parte nisso. Então, sobre isso. Se você está magoado com alguém pela forma que a pessoa falou com você, deixa eu te falar, talvez ela nem sabe que magoou você. Vai lá e te conserta. Porque está fazendo mal para você. E você está perdendo a oportunidade de ser um canal do céu para a terra e aquela pessoa ser transformada em sua forma de ser através de Deus, porque ela nem sabe que aquela forma está ofendendo outras pessoas. E algo aqui que veio em minha mente agora, eu quero falar, quem sabe, né? O Espírito Santo quer falar com você. Às vezes a forma que a pessoa falou não é a forma que ela falou, é a forma que você recebeu. Por vezes a ferida que está dentro de você gritando por cura reagiu desta forma diante do que o outro falou. Então, algo que eu também sempre falo assim, aqui, e se eu não me engano, nós falamos isso estudando o livro Raiz da Rejeição. Senhor, o que tem dentro de mim que a ação desta pessoa causou essa reação em mim? O que tem aqui, Senhor? Porque a pessoa que nós mais podemos mudar é nós mesmos. Estamos quase terminando. 25.
Boas notícias trazem renovação para a alma. Seja um mensageiro de boas notícias, alguém que carrega esperança consigo. Amados, amadas, eu e meu marido, nesses últimos dias, últimas semanas, a gente tem orado, entrado em arrependimento, porque por muitas vezes nós pegamos as notícias, né, e a forma como o mundo está e potencializamos isso. E em vez de sermos alguém que carrega esperança, é alguém que carrega mais desânimo ainda. Então que eu e você possamos ser carregadores de esperança, porque nós não dependemos do que está acontecendo ao nosso redor. Deus é um Deus que tem todo o poder e faz quando tudo está na impossibilidade, Ele faz. Então eu e você não dependemos de como estão as coisas ao nosso redor, como está o governo, como estão as finanças, como está o mercado. Se Deus quiser fazer, meu querido, minha querida, Ele vai lá, Ele vai fazer e ponto. E ponto. Então nós precisamos ser quem carrega esperança consigo. Então, eu e meu marido entramos em arrependimento nesses dias. Eu convido você, entre em arrependimento também. Senhor, nos perdoa. Perdoa por eu ter falado mal disso, daquilo, daquele outro. Tu é Deus, se tu quiser fazer, tu fazes. Tu faz, Senhor. Tu faz rio no deserto. Tu abre o mar para o povo passar. Tu desce fogo do céu. Tu faz chover em meia seca. Tu faz florescer o deserto. Tu fez tantas coisas, Senhor, por que não fará o extraordinário em nossa vida, mesmo que tudo ao redor esteja dizendo que não é possível? 26. Quando alguém íntegro cede à corrupção, muitos são afetados. A minha vida, uma pergunta para mim e para você, fortalece ou enfraquece a fé de quem nos observa? Quem está ao nosso redor tem a nossa fé fortalecida ou enfraquecida por conta das nossas atitudes? Então, ceder à corrupção até entra naquilo que eu acabei de falar. Nós cedermos aos comentários que tem de como estão as coisas ao nosso redor. Não é fugir da realidade, meu querido. Ok, tem a realidade. Mas Deus não se amolda à realidade. É isso que eu quero falar para você. Deus não se move pela realidade do que estamos vendo. Deus se move no meio do impossível. Deus se move no meio do não humano. Quando o homem diz que não, Deus pode fazer. Quando o homem diz que tudo acabou, Deus pode recomeçar algo desse fim para o homem. É aí que entra o Deus que nós servimos. É ali que o nome de Deus único é engrandecido, porque aí não tem mais mão humana, é só as de Deus. É quando as pessoas vão olhar e dizer, só poderia ter sido Deus. Que eu e você queira ouvir essa frase nas nossas vidas. Só poderia ter sido Deus. E o 27 fala novamente sobre os excessos, mesmo sendo coisas boas. Aí eu coloquei aqui excesso de elogio, excesso de honra, o excesso de busca por reconhecimento pode intoxicar a nossa alma, que são os nossos desejos e as nossas emoções, e nos fazer nos perdermos do início da nossa vida com Deus, irmos deixando as coisas para trás. Então, se você começar a estudar a vida de Davi, para ele chegar onde ele chegou, ao pecado com Betseba, com o assassinato de Urias, você vai ver que ele se perdeu muito antes. Lá atrás, ele foi perdendo-se devagarinho nas orientações que Deus vinha alertando ele. Deus vinha alertando ele sobre a sua fraqueza. Mas ele foi deixando para lá. Ai, nada a ver, deixa para lá. Mas Deus foi alertando. Deus conhece o meu e o teu coração. E nos manda alertas. Que às vezes a gente diz, nada a ver, eu não sou assim, eu nunca faria isso. Presta atenção no que Deus tem te alertado. Porque pode estar intoxicando a sua alma. E para finalizar, o versículo 28.
Quem não governa seu espírito fica vulnerável aos ataques externos. E aí vem o fruto do espírito, um dos mais importantes na nossa vida: domínio próprio. Domínio próprio. Significa que o nosso espírito precisa estar fortalecido em Deus, sujeito e submisso. Quinta-feira no café a gente falou um pouquinho sobre estar submisso e estar sujeito, né? Eu posso estar submisso, ou seja, eu posso estar com Deus em uma missão, que é a submissão, é estar juntos em uma missão, e nunca me sujeitar à vontade de Deus. Então eu posso estar até numa missão que Deus me chamou, estar junto com Ele, mas eu não me sujeito à vontade dele, eu ainda estou vivendo as minhas vontades. Então nós precisamos ter o nosso espírito fortalecido em Deus para dirigir a nossa alma a Ele também. E aí nós termos saúde no nosso corpo. É um reflexo. Seu espírito sujeito a Deus, levando a sua alma a Deus. O reflexo disso é a saúde no seu corpo também. Amém?